E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um teste que a gente falou que já existia, mas não falou nada sobre ele além de dizer ele existe, né? É, que é o teste da segunda derivada. A gente vai começar lembrando a situação para a segunda pra, funções diferenciáveis duas vezes, tá? F de x de uma única variável. Então a gente vai retomar para o cálculo de uma única variável. E o que a gente fazia para encontrar o máximo ou mínimo local, né? A gente, primeiro, encontrava os pontos críticos da função, isso é, as soluções de f' de x igual a zero, e aplicava o teste da segunda derivada para cada ponto crítico da função no ponto x0. Então, a segunda derivada de x0 maior que zero significa que x0 é um mínimo local. E a segunda derivada de f de x0 menor que zero significava que x0 era um máximo local. A ideia por trás disso é que em x0 a inclinação de f' de x0 igual a zero, tá? Essa é a consequência, né? Não tem inclinação nesse ponto. E se a segunda derivada de x0 for maior que zero, então a f' de x0 é estritamente crescente para x próximo de x0. Isso quer dizer que a inclinação é negativa, né? A inclinação é negativa para a esquerda de x0 e positiva para a direita de x0, né? É, o que nos mostra que x0 é um ponto de mínimo. A razão para que, se a gente pensar no ponto de máximo, é similar. Se a segunda derivada de x0 é zero, o teste falha e a gente precisa investigar melhor, né, para tomar mais derivada ou conseguir mais informações sobre o gráfico. É, ele pode ser um máximo, um mínimo ou só um ponto de inflexão, né? Pode ser um ponto horizontal de inflexão. O análogo desse teste para máximo e mínimo de funções de duas variáveis é um pouco mais complicado, né? Visto que existe muitas equações que satisfazem muitas derivadas para serem tomadas em conta, né? E outra importante possibilidade geométrica para um ponto crítico que é o chamado de ponto de Sela. Isso é um mínimo local em volta de um ponto do gráfico de f de xy, que ele parece com uma parte central de uma cela na região em volta do maior ponto de uma montanha passando. E, ou seja, no ponto de Sela, ele é um ponto de mínimo em um eixo e um ponto de máximo no outro eixo. Ele é um ponto de mínimo e máximo ao mesmo tempo, dependendo do eixo que a gente está olhando, tá? Na vizinhança do ponto de Sela, o gráfico da função ele vai ambos para possui um plano tangente horizontal nesse ponto, né? Para ambos os parâmetros, né? O teste da segunda derivada para ponto de mínimo, ponto de máximo e ponto de cela tem duas etapas. Primeiro, encontre os pontos críticos que resolvem a equação simultaneamente, né? Então a gente vai ter que encontrar a del f del x, del f del y e zerar os dois, né? Então, se um ponto crítico x0 e y0 é uma função de ambas as equações, ambas as derivadas parciais são zero aqui. Então, a gente tem que o plano tangente do gráfico f de xy é horizontal, né? O teste, e a segunda etapa é o teste para um ponto para ver se é um máximo local, um mínimo local ou alguma outra coisa, né? A gente vai calcular as três derivadas no ponto. A gente vai usar o subscrito zero para denotar o cálculo de x0 e y0. Então, por exemplo,
f índice 0 é f de x0 y0. E a gente vai denotar os valores por a, b e c. Então, a primeira derivada que a gente vai calcular é f a x. Então, del f del x2, né? Segunda derivada que a gente vai calcular é... Na verdade, del 2f del x2, né? A segunda derivada é del 2f del x del y. E a terceira derivada que a gente vai calcular é del 2f del y2. Tá? A gente vai calcular essas três derivadas. E a gente vai assumir que essas derivadas existem e elas são contínuas. Então, o teste da segunda derivada diz o seguinte: seja x0, y0 um ponto crítico de f. E A, B e C chamar isso aqui de 1. Seja como em 1. Então, AC menos B quadrado maior que zero. Isso é se o A for maior que zero ou C maior que zero. Isso implica que x0, y0 é um ponto de mínimo. Tá? Se A menor que zero ou C menor que zero, então x0, y0 é um ponto de máximo. Tá? Para o caso em que isso é menor que zero, x0, y0 é um ponto de célula. Tá? Se isso for zero, né? AC menos B quadrado for zero, o teste falha e a gente precisa investigar um pouco mais. Então, vamos notar que AC menos B maior que zero, então AC é maior que zero. Né? AC é maior que zero, obrigatoriamente. Então, isso nos dá que A e C precisa ter o mesmo sinal. Né? E isso é um indicativo interessante. Né? A e C precisa ter o mesmo sinal para que seja maior que zero. Então vamos fazer uns exemplos. Primeiro a gente vai encontrar os pontos críticos de W. W igual a
A mesa parou de funcionar. Volte, volte, volte. A mesa simplesmente parou de funcionar. Volta. Então, a gente vai tomar os pontos W igual a 12x quadrado mais y ao cubo menos 12xy, né? E a gente vai determinar os seus tipos, o que é cada ponto, né? Então a gente vai primeiro calcular as derivadas parciais é fácil, né? É o que a gente já fazia em cálculo 1. Então, derivando a wx vai ser 24x menos 12y, ok? A wy vai ser 3y quadrado menos 12x. Aí agora a gente vai calcular os A, B e C, né? A, B e C. A é wxx. B é wxy. E C, wyy. Então, wxx é 24. Wxy menos 12. Wyy é 6y. Ok. Então, a primeira coisa, a gente vai encontrar os pontos críticos, né? Para encontrar os pontos críticos, a gente precisa resolver simultaneamente as equações da del w del x igual a 0 e del w del y igual a 0. Então, a gente vai ter que wx é igual a 0 e wy é igual a 0. Quando isso é verdade? Isso é verdade que quando y é igual a 2x e o de baixo é quando y quadrado é igual a 4x, ok? Dessa forma, a gente vai ter que 4x quadrado é igual a 4, né? E, portanto, x é igual a 0 e x é igual a 1. Né? Então, existem dois pontos de inflexão, né? Os pontos são dois pontos críticos, né? Dois pontos críticos. Os pontos críticos serão 0, 0 e 0, 1. Não. 1, 2. 1, 2. Tá? Então, vou deixar bonitinho, vai. xy igual a 0, 0 e xy igual a 1, 2. Então, existem dois pontos críticos, 0, 0 e 1, 2. Para determinar o seu tipo, a gente usa o teste de segunda derivada, né? A gente tem AC menos B quadrado. AC menos B quadrado vai dar... vai dar 144y menos 144. Né? Menos 144. Então, no ponto pra em 0, 0, em 0, 0, a gente vai ter AC menos B quadrado igual a menos 144.
Então, esse valor é negativo, né? Então é ponto de sela. Em 1, 2, a gente vai ter 144 positivo, né? Tá? E A é maior que zero. Então, é um ponto de mínimo. Tá? Ahn, o que dá pra gente brincar a partir disso? É, eu vou fazer vou tentar copiar aqui o plot da curva de nível. Tá? Vamos ver. Então, essa equação, se a gente olhar só as curvas de níveis dessa equação, opa, se for olhar só as curvas de nível dessa equação, vai ser isso aqui, tá? Isso aqui é as curvas de nível dessa equação. É... E ela confirma o que a gente chegou, né? A gente vai notar que o comportamento das curvas de nível próximo da origem pode ser determinado usando a aproximação W é aproximadamente 12x² menos 12xy. Né? A gente pode assumir com esse y ao cubo, né? Porque próximo de zero esse termo não vale muito, né? E se a gente fizer essa aproximação, né? Ela mostra que a curva de nível próximo de 0, 0 ela aparece como se fosse uma função do tipo x vezes x menos y, né? Que ela é da família das hipérboles, né? X menos xy igual a c. Então aqui a gente tem várias hipérboles, né? Várias hipérboles próximas a essa região. Com assíntotas dadas por hipérboles degeneradas, que é x vezes x menos y igual a zero. Isso é, o par de retas x é igual a zero, tá? O próprio eixo y. E x menos y igual a zero, que é a reta diagonal y igual a x. Por que o teste da segunda derivada funciona? O teste envolve a quantidade de AC menos B quadrado, né? Em geral, quando a gente vê essa expressão, B quadrado menos 4AC, ou B quadrado menos AC, ou seus negativos, a gente pensa na fórmula quadrática que envolve uma das duas formas, né? A gente tem a fórmula de Bhaskara sempre, né? Então, se a gente tem uma expressão do tipo ax quadrado ax quadrado mais bx mais c igual a zero, a solução dessa expressão é que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac. Isso dividido por 2a. Certo? Para o caso de que a gente tem um b par, né? A gente pode renormalizar o b para sendo 2b, né? 2bx mais c. A gente vai ter que a solução disso é igual a
menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado menos ac, isso dividido por a, ok? Isso é o que está acontecendo aqui, né? A gente quer saber, né, quando estiver próximo do ponto crítico P0, o gráfico da nossa função w igual a f de x, y sempre vai ter um dos lados na horizontais de um plano tangente, né? P0 é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, ou ele vai sempre ir para ai, desculpa, tô um pouco resfriado desde 2 dias atrás. Então, tá. Então a gente quer saber se próximo a um ponto crítico P0, o gráfico da nossa função wxy sempre ele vai ficar de um lado do plano tangente horizontal. P0 é então um ponto de máximo ou mínimo, ou se ele está parcialmente acima e parcialmente abaixo do plano tangente, né? Nesse caso, P0 é então um ponto de sela. E aí, como que a gente vê isso e determina e como veremos, isso é determinado por como o gráfico ele o gráfico de uma função quadrática f de x se situa em relação ao eixo x, tá? Aqui a gente tem um lema básico, tá? O lema básico é então, para a função quadrática a quadrado mais 2bx mais c igual a zero, AC menos b quadrado é maior que zero se A é maior que zero. Existem duas chances dele ser maior que zero, né? Se A for maior que zero ou C é maior que zero, porque aí o recíproco também é. A implicação é que a função aqui não é a quadrado, né? É ax quadrado. O quadrado tá no x. Mas ela é maior que zero para todos os x. No segundo caso, que é quando ambos são negativos, né? Então, a função ela é menor que zero para todos os x. Ok? No último caso, né? Existem duas possibilidades. X quadrado mais 2x. Na verdade, não duas possibilidades, mas duas possibilidades complementares. As duas são complementares, né? Ela vai ser maior que zero para algum x. E aqui
também para algum x. Ok? Como é que a gente vai provar esse lema, né? Para provar a primeira implicação, né, que ela é mais positiva para todo mundo, a gente nota que a fórmula quadrática, né, na forma que a gente tem normal, né, ax quadrado mais 2bx mais c igual a zero, mostra que os zeros de ax quadrado mais 2bx mais c, eles são imaginários. Isso é, não existe zero real, né? Dessa forma, o gráfico ele precisa ir inteiramente para um dos lados do eixo x, né? Em que isso nos dá, né? Isso pode ser determinada na forma tanto de A ou C, né? E são esses os determinantes de que vão nos dizer, não os determinantes do ponto de vista matemático do que é um determinante, mas esses dois termos, o A e o C, são eles que nos dirão em que lado do gráfico a gente vai estar. Tá? Então, se a gente tem A maior que zero, tá? Então A maior que zero, e a mesa parou de funcionar. O gato ele insiste em dormir em cima do cabo da mesa e com a pata em cima do notebook. Aí ele faz as coisas não funcionarem. Então vamos ver se... Aí, beleza. Então, se o A é maior que zero, então o limite para x infinito da fórmula, né? É infinito, né? Tá? Que ele domina. Se o c é maior que zero, então ax quadrado mais bx mais c é maior que zero quando x é igual a zero. Tá? Então, se A é menor que zero ou C é menor que zero, né, a ideia é análoga e aí a gente prova a expressão C. Né? Se, em outras palavras, por outro lado, o AC menos B quadrado for menor que zero, a fórmula mostra que a função quadrática tem duas raízes reais. Então, isso nos dá que ela esse gráfico parabólico, ele cruza o eixo x duas vezes. Então, existe uma parte, né, em que ele está abaixo desse gráfico. Isso prova a última parte do lema, né? E aí a gente tem que provar o teste da segunda derivada num caso especial primeiro, né? Depois de generalizar. Que é a função mais simples. É uma função linear do tipo w igual a w0 mais ax mais by. Mas isso não depende, ele não é não tem um máximo ou mínimo geral, né?
As derivadas, segundo as derivadas, são todas zero, né? A, a função mais simples, ele tem pontos máximos, na verdade, pontos críticos interessantes, né? Que são funções quadráticas, né? Que a gente vai escrever na forma da seguinte forma, né? W igual a W0 mais AX mais BY pra, tá? A gente vai adicionar nessa fórmula linear inicial um termo que a gente já vai explicar, que é um meio de... Opa, de novo parou de funcionar o gráfico. Ou parou de funcionar o... Mesa. Para um meio de... Volta. De A x quadrado mais 2bxy Bom, o gato empurrou de novo mais 2bxy, tá? Mais cy quadrado, tá? Então, como a função tem como em geral tem um único ponto crítico, a gente vai assumir 0, 0, que é dado por uma função de uma forma especial, que a gente pode determinar calculando as derivadas parciais em 0, 0. Então, aqui, wx del w del x em 0 é A, e del w del y é B, tá? E aqui também del w não, del 2w del x2 é A, del 2w del x del y é B, e del 2w del y2 é C, tá? Agora a gente vai agora a gente expressou essas derivadas, né? E é exatamente por isso que a gente explica os termos que a gente adicionou na explica o meio e 2b na expressão que a gente adicionou, né? Então em 0, 0, que é um ponto crítico, né? A gente vai mostrar que A igual a 0 e B igual a 0 para nossa função quadrática, né? E dessa forma, como esses pontos são críticos, né? Como esses pontos são críticos, a gente vai ter que W menos W0 é igual a 1 meio de AX quadrado mais 2px y mais y quadrado, tá? A gente vai mover W0 para a esquerda, né? Do lado de esquerda, justamente para a gente poder definir ele como um plano tangente
em 0, 0. E ele é um plano horizontal, né? Plano horizontal, W igual a W0. E a gente vai estar interessado em, em olhar, né, o gráfico. O plano tangente W é um plano. E a gente está interessado em saber se o gráfico da função quadrática está acima ou abaixo desse plano tangente, né? Tá acima ou abaixo desse plano tangente. E do ponto de vista matemático, né? O que isso significa? W menos W0 é maior que zero, W menos W0 é menor que zero. Tá? Em pontos diferentes da origem. Né? E qual que é a implicação disso? A implicação é que se xy for diferente da origem, então x é diferente de zero ou y é diferente de zero. Vamos dizer que y é diferente de zero. Então a gente pode reescrever essa expressão como w menos w0 é igual a y² sobre 2, né? Vezes a vezes x sobre y² mais 2b vezes x sobre y mais c. Okay? A gente sabe que y² é maior que zero. Se y é diferente de zero, a gente vai aplicar o nosso lema para o fator na direita, né, na expressão. Ou se y for zero, a gente troca, né? A gente extrai x e aplica o lema também, igualmente. E aí a gente vai conseguir que AC menos B² é maior que zero. Tem duas condições para ele ser maior que zero, né? A maior que zero ou C maior que zero. A implicação é que W menos W0 W menos W0 é maior que zero para todo e qualquer xy diferente da origem, que é o ponto crítico. Né? Portanto, é ponto de mínimo. Próximo. Também pode ser maior que zero quando os dois são negativos, né? E aqui a implicação é que isso aqui é sempre negativo, né? Então, o ponto crítico é ponto de máximo. Ou, né? Esse termo aqui nos dá duas condições, né? Para algum par ordenado xy. Esse aqui também. Para algum par ordenado xy. Quer dizer que muda, né? Muda, dependendo do valor, ele muda. Então,
Eita. O programa morreu. Vamos tentar voltar. Restaurar arquivo. Será que... Como é que tá gravando? Voltou a funcionar pra vocês? Não, não voltou. Eu vou... Peraí, vou ter que mandar parar de capturar essa tela e capturar outra. Acho que agora foi. Então, ponto de célula. Tá? Então a gente prova. A gente prova aqui, né? A gente prova aqui para essa função particular. Aí a gente precisa estender o argumento para uma função geral. Essa parte ela não pode ser muito rigorosa, apenas sugestiva. Mas a gente vai dar uma boa ideia, uma ideia certa do que é a coisa. A gente vai considerar uma função, uma genérica, w igual a f de xy, e assumir que ela tem um ponto crítico em algum ponto x0, y0. E a segunda derivada dela é contínua na vizinhança perto do ponto crítico. Então, para uma generalização da fórmula de Taylor, né, para a função de muitas variáveis, a função tem uma melhor aproximação quadrática no ponto crítico. Para simplificar a notação, a gente vai mover o ponto crítico para a origem, para fazendo a mudança de variáveis, tá? Então a gente vai mudar fazendo u igual a x menos x0, só para mudar para a origem, para não ficar carregando esses índices zeros. E v igual y menos y0, tá? Então a melhor aproximação quadrática é se x e y estão na esquerda, né? E o v na direita, né? A gente pode imaginar como substituindo, né? Vai ser w igual a uma f de xy genérica, né? Que vai ser aproximadamente um w0 é o valor dele na origem, não no ponto x0, y0, né? Mais o meio de a o quadrado, que aqui é como está em termos da variável, da mudança de variáveis, vai ser na origem para u e v, né? Tá? E aqui os coeficientes a, b e c são dados igualzinho ao que a gente vem tratando até agora, né? Pela segunda derivada com relação a u e v, né? 0, 0. Ou que, mesmo de acordo com a regra da cadeia, né, a gente sabe fazer em termos de x e y, né? Então, até aqui, nada novo, né? Quer dizer, muita coisa nova, mas nada novo do que viemos tratando até agora, né? Nesse vídeo, pelo menos. Então, intuitivamente, pode-se ver, né, que os coeficientes têm esses ângulos. Os coeficientes têm esses ângulos, os coeficientes têm esses valores diferenciando ambos os lados, né, da equação e fingindo que a aproximação é uma igualdade. Não há termos lineares em u e v, tá? À direita, né? Pois 0, 0 é um ponto crítico. 0, 0 é um ponto crítico. Então não faz sentido ter termo linear. Que mais que a gente pode seguir? Como a função quadrática à direita é a melhor aproximação para w, né? Que é a f de xy, para xy próximo de x0, y0. É razoável que seus gráficos
são essencialmente os mesmos próximos de x0 e y0, de modo que a função quadrática tem um ponto de máximo e mínimo. Ou seja, ali, f de xy também vai ter um ponto de máximo e mínimo. Tá? Assim, nosso resultado para o caso especial de uma função quadrática, tendo a origem como ponto crítico, são transferidos para a função geral f de xy e um ponto crítico x0 e y0, se a gente interpretar a, b e c como sendo derivadas parciais de x0 e y0. E isso é o que diz o teste da segunda derivada, que a gente pode fazer essa reinterpretação dessas questões, né? Uma nota de rodapé, que se a gente usar U e V como a gente usou, a gente pode aplicar a regra da cadeia para derivadas parciais, em que ela nos diz que todos x e y elas correspondem a U e V, né? Então a gente vai ter que a derivada parcial em x vai ser WU del U del x mais WY vezes del V del x. Isso é WU. Isso é WU, se U de x é igual a 1 e V de x é igual a 0. Tá? De forma semelhante, né? WY é igual a WV, desculpa. Isso é igual a WY é igual a WV. Assim, né? Os pontos que são correspondentes, né? Nos pontos x0 e y0 vai ser fazer a mesa voltar a funcionar. Vai ser WX a mesa voltou, mas o cursor não, estranho. Vou fazer de novo. WX continua não funcionando. Será que morreu o cursor? Me diz isso. Pronto, agora a mesa não funciona. Que a luzinha tá falando que ela tá funcionando, mas o cursor não funciona. E agora? Voltou. Então, WX no ponto x0 e y0, a gente pode translacionar isso para WU no ponto 00. E de forma semelhante, né? WY no ponto x0 e y0 também pode ser translacionado para WV no ponto 00. Sem problemas, né? E se a gente diferenciar mais uma vez, a gente vai ter as mesmas relações, né? Então, WXX no ponto x0 e y0 vai ser WU no ponto 00 e WXY no ponto x0 e y0 vai ser WUV no ponto 00 e por fim WY no ponto x0 e y0 vai ser WVV no ponto 00, tá?
Então, outra questão que é importante trazer, tá? Eu vou fazer mais um exemplo de problema envolvendo o teste de segunda derivada, que é encontrar e classificar os pontos críticos classificar os pontos críticos da função f de xy igual a x à sexta mais y ao cubo mais 6x menos 12xy menos 12y mais 7. Então, beleza. Para encontrar o ponto crítico a gente já sabe, né? Não é mais novidade para ninguém, que a gente vai pegar a função, derivar em x, vai dar 6x à quinta mais 6. E aí a gente iguala a zero. E, né, a gente vai derivar ela em y também. Então vai dar 3y quadrado menos 12 e 0. Né? A primeira equação implica que x é igual a menos 1. E a segunda equação implica que y é igual a mais ou menos 2. Então os pontos críticos vão ser menos 1, menos 2, menos 1, 2. Tá? Se a gente tomar a segunda derivada parcial em ambas as situações, então del z, del x, del 2z, del x2, vai dar quanto? Vai dar 5 vezes 30x à quarta, del 2z, del x, del y, vai dar 0. Del 2z, del y2 vai dar 6y. Tá? Se a gente vai analisar cada ponto crítico, né? A gente vai ter que em menos 1 e menos 2, A é o zxx nesse ponto, né? E ele vale 30. O B é o zxy nesse ponto. E ele vale 0. O C é o zyy nesse ponto. E ele vale menos 12. Então, AC menos B quadrado é igual a menos 360. Esse valor é menor que zero. Então, é um ponto de célula. Tá? Para o outro ponto, é menos 1, 2, né? Então, A é igual a zxx 30, B zxy, pelo menos não, né? Mudamos de xy é 0, C zy
que é 12 positivo. Então, AC menos B quadrado vai ser 360 positivo, que é maior que zero, né? Maior que zero e A é maior que zero. Então, a gente tem aqui um ponto de mínimo. Ok? Então, agora eu vou deixar um exercício de teste de segunda derivada, que é bem parecido com esse, tá? A gente vai encontrar... Então, vou adicionar aqui um tipo. Encontre e classifique todos os pontos críticos de W igual a x ao cubo menos 1, mais 1, vezes y ao cubo mais 1. Ok? Bem parecido com o que a gente fez agora, tá? Talvez envolvendo um pouco de regra de cadeia, mas bem parecido. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.